Glória a Deus. Vamos entrar aqui na mensagem do nosso Deus de hoje. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 também. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Deus tem algo bom para a sua vida hoje, creia nisso. Essa palavra aqui vai te ajudar. Olha só o que diz aqui a palavra do nosso Senhor Deus. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então Pedro, ele era o principal dos apóstolos. Ele era o líder da igreja depois que Jesus ele ressuscitou. E o Pedro, mesmo sendo o líder ali entre eles, quando ele vai se intitular aqui em sua carta, ele coloca primeiro servo e depois apóstolo. Muitas pessoas hoje estão usando esse título, de servo. Sou servo de Deus. Sou uma serva de Deus. Só que nós temos que compreender o peso e a importância que esse título carrega. Ser servo de Deus é uma responsabilidade muito grande, porque ser servo, como a própria palavra diz, é servir, é você servir a Deus. E quando eu sirvo a Deus, eu não faço as minhas vontades, eu não faço o que eu quero fazer. Eu deixo de lado as minhas vontades para fazer a vontade de Deus, a quem eu sirvo. Tem muita gente que não está entendendo isso. Tem muita gente se intitulando servo de Deus, mas não está disposta a largar suas próprias vontades e fazer e priorizar as vontades de Deus, os desejos de Deus, Então nós temos que ser servos de verdade e não somente de nome, não só nos dar esse título de servo de Deus, se não estamos dispostos a servi-lo de todo o coração, a servi-lo da maneira correta, que é abrindo mão de nós mesmos para fazermos a vontade do nosso Deus, do nosso Senhor. Mas quando a pessoa ela é serva de Deus de verdade, ela não só carrega esse título, mas serve mesmo a Deus, muitas coisas boas, coisas lindas, Deus tem para essa pessoa. É um trabalho difícil, se abrir mão de si mesmo, das suas vontades, para fazer a vontade de Deus. Não vou dizer que é fácil, porque não é. Só que tem recompensas, e são maravilhosas recompensas que Deus dá ao servo dele, à serva dele. Vamos aqui em Isaías 54, versículo 17. Isaías 54, versículo 17. Olha só o que a palavra nos diz. Uma promessa muito bonita, porém somente para quem é servo de verdade. Isaías 54, versículo 17. Abre aí, Isaías 54, 17. Diz assim a palavra: Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, pois esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então é uma promessa muito bonita, não é verdade? Toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. Algumas pessoas citam isso em oração: Senhor, me livra dos meus inimigos, me livra dos ataques malignos, porque na sua palavra está escrito que as ferramentas preparadas contra mim não vão prosperar. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que cita
cita esse versículo, mas se esquece do finalzinho do versículo. Nós temos que ler a Bíblia num todo. Não é só tirar um texto ali do contexto e entender errado e viver errado. Não, é entender o que realmente está dizendo aquele texto. Então aqui diz que as armas preparadas contra nós são muitas. O diabo não se cansa de se levantar contra você, contra mim. Só que essas armas não vão prosperar. Elas não terão efeito, não terão sucesso contra a vida de quem? Diz aqui, esta é a herança de todos. Não, não é de todos. Esta é a herança dos servos do Senhor. Se eu não sou servo do Senhor, então essa promessa, ela não é para mim. Ela é para os servos. Ela é para quem está disposto a dizer não a si mesmo, a dizer não às suas vontades e dizer sim à vontade do Senhor Deus. Deus, Ele quer que você seja um servo. Ele quer que você seja uma pessoa de oração. O servo de Deus, ele obedece a Deus em tudo. E a palavra diz, orai sem cessar. E você ora? Você tem uma vida de oração? O servo de Deus, ele é dizimista, ele é ofertante, porque a Bíblia manda ser dizimista e ser também ofertante. E você tem sido? O servo de Deus, ele é perdoador, porque a Bíblia manda, é perdoando que se é perdoado. A Bíblia manda nós não guardarmos nada no coração. Então, o servo de Deus, ele é isso. Ele deixa de fazer o que ele pensa ser correto e faz o que a Bíblia diz ser o certo. A Bíblia, ela tem todo o ensinamento que nós precisamos para viver bem. E nós temos que seguir aquilo que ela ensina. O servo de Deus, ele vive assim. Ele não vive de acordo com o que ele acha. Eu penso que tem que ser dessa maneira, eu acho que tem que ser assim. Não, ele não tem. O servo de Deus não tem o eu acho, eu penso. O servo de Deus, ele tem o quê? A Bíblia diz assim e é assim que eu faço. A Bíblia diz que deve ser desse jeito e é desse jeito que eu vou viver. E o que acontece quando você é servo de Deus? Nenhuma arma preparada contra você, ela funciona. O diabo se levanta, coloca uma doença, mas não dá certo. Alguém faz uma obra de feitiçaria contra você, contra o seu casamento, contra a sua família, e não dá em nada, porque você é servo do Senhor. Deus tem um compromisso com aquele que é servo, com aquele que o serve, com aquele que obedece a sua palavra. Mas a pessoa que não o serve, que não é compromissado com Deus, Deus não é compromissado com essa pessoa. É algo simples de nós compreendermos, mas para muitas pessoas é difícil de praticar. Tem muita gente que tem um coração orgulhoso. Não, mas eu penso dessa maneira, não importa se na Bíblia está diferente, é desse jeito que eu penso e é assim que eu vou pensar a minha vida inteira. Tá bom, se quiser pensar do seu jeito a sua vida inteira, é escolha sua. Só que essa bênção não é para você. Essa promessa, você não vai se encaixar nessa promessa. Quando o diabo se levantar contra você e você clamar a Deus, Deus não vai ouvir a sua oração. Ele não vai livrar você do mal. Vale a pena você ser servo de Deus. Você abre mão de muita coisa. Mas você vai ver aqui na palavra que mesmo quando você abre mão de muita coisa, mesmo quando você passa até sofrimentos mesmo por ser servo de Deus, você vai ver que Deus recompensa e Deus, ele sabe recompensar muito bem. Seja servo de Deus, seja obediente à palavra do Senhor. Diga não aos seus pensamentos, às suas vontades, aos seus desejos, às suas opiniões. E diga sim aquilo que a Bíblia manda, aquilo que a Bíblia diz. Vamos aqui no livro de Jó. Jó está um pouquinho atrás aí. Jó fica antes do livro de Salmos. Jó capítulo 1, versículo 8. Ainda falando sobre esse assunto, sobre os servos do Senhor, né? Jó capítulo 1, versículo 8. Vamos ver aqui o que diz a santa palavra do nosso Deus. Encontrou aí? Jó capítulo 1, versículo 8. Fica bem do lado de Salmo. Você abre em Salmo. Salmo está aí pertinho de Isaías.
E aí, ao lado esquerdo de Salmos, você encontra Jó. Diz assim, capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém é homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Irmãos, Deus ele nunca joga palavras ao vento. Deus nunca fala nada em vão. Cada palavrinha que sai da boca de Deus sai com um propósito, tem um significado, tem uma razão de ter saído. Aqui Deus ele se referiu a Jó dessa maneira: observaste tu a meu servo Jó. Então Deus ele se referiu a Jó como servo. Deus ele reconheceu que Jó ele era um verdadeiro servo do Senhor, um homem que se desviava do mal, um homem íntegro, um homem sincero, claro, principalmente um homem que prezava por fazer a vontade de Deus além da sua própria vontade, acima da sua própria vontade. Você tem que ser como Jó. Por quê? Porque muita coisa linda Deus faz na vida de uma pessoa que é como foi o Jó, de uma pessoa que é serva de Deus. Olha só aqui no capítulo 1 ainda de Jó, porém agora no versículo 22. Diz assim o 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós conhecemos bem a história de Jó. Sabemos que Jó sofreu bastante. Jó teve muitas lutas e em nenhum momento ele atribuiu a Deus as suas lutas, as suas batalhas. Em nenhum momento Jó pensou em abandonar a Deus. Em nenhum momento ele culpou a Deus por nada. Jó sofreu muito, mas mesmo assim não ficou reclamando: mas Deus está me castigando. Não, Jó não reclamou de nada. Jó não atribuiu a Deus o sofrimento que ele estava passando. Mas por quê? Porque o Jó era o quê? Servo do Senhor. Quando você é servo de Deus, tudo que você passa por ser servo de Deus, você passa sem reclamar, sem murmurar, sem duvidar do amor de Deus por você. Quantas pessoas enfrentam uma luta que às vezes nem é tão grande assim, e a pessoa já pensa até em sair da igreja. Mas estou indo na igreja e Deus não me guardou dessa luta. Sabe por que a pessoa faz isso? Porque ela não é serva. O servo, ele não pensa em abandonar o barco, em abandonar a casa de Deus quando a coisa aperta. O servo não tem isso não. O servo ele passa aperto, ele passa luta, e muitas vezes ele passa luta justamente por ser servo de Deus, por dizer não a certas coisas que Deus não se agrada. Aí ele passa luta, mas ele passa glorificando a Deus, como diz o louvor lá do nosso irmão Lázaro, né, que partiu para a glória. Vou passando pela prova como? Dando glória a Deus. Assim é o servo de Deus. O servo de Deus, ele passa lutas, passa até privações às vezes, mas ele não reclama, ele não murmura, ele não pensa em desistir do evangelho, ele não pensa em sair da presença do Senhor Deus. Assim era o Jó. Jó sofreu bastante, mas não atribuiu a Deus os seus sofrimentos. Será que você tem atribuído a Deus? Será que você tem murmurado, pensado em desistir porque está sofrendo, porque está passando batalhas, está passando lutas? Se você tem agido assim, eu sinto te dizer que você não está agindo como um servo do Senhor. Olha só o que mais diz aqui em Jó também. Já estamos terminando, né, nossa mensagem, e aí vamos orar. Jó 42, versículo 10. Olha só o que diz também, Jó 42, versículo 10. Diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos,
E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Tudo que um servo verdadeiro de Deus, ele precisa perder por servir a Deus, Deus ele sempre restitui mais, restitui em dobro aquilo que a pessoa precisou abrir mão. É isso que muita gente não entende. Com Deus não existe perda, não existe. O que você precisa abrir mão por servir a Deus, por ser servo de Deus, lá na frente Deus te dá muito mais. Se nós estudarmos bem a Bíblia, vamos ver que tá cheio de histórias que Deus agiu dessa maneira. Alguém abriu mão de algo por amor a Ele, lá na frente Deus deu muito mais. Lá na frente a pessoa ganhou muito mais. Então essa é a mensagem que Deus tem hoje para você. Sirva a Deus de verdade. Deixa as suas opiniões de lado, fica com a palavra de Deus. Deixa o que você pensa para trás, fica com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Se coloque de pé. Vamos fazer aquela oração de batalha, oração de fé, para você ser curado. Você que entrou aqui hoje com uma dor, com uma tristeza no coração, uma doença, uma depressão, esse é o momento de você tomar posse da sua bênção. Vamos usar o nome de Jesus, repreender o mal, para você sair daqui abençoado, glorificando ao Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, queremos ser servos do Senhor, mas servos verdadeiros, ó Deus. Servos que estão sempre priorizando a Tua palavra acima das nossas próprias opiniões, ó Pai. Porque se somos servos, as obras do diabo não prevalecerão contra nós. As ferramentas, as lutas que se levantam contra nós para nos derrubar, não prosperarão contra nós. E meu Deus, em nome de Jesus, agora eu me levanto contra as obras que o diabo tem feito na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã. Eu digo a essa doença, a essa enfermidade que está tocando no corpo dessa pessoa, saia agora. Vá embora toda dor que essa pessoa está sentindo, toda doença que veio sobre esse corpo, é aquela crise que a pessoa tem constantemente de pânico, de ansiedade. Em nome de Jesus, todo esse mal saia, vá embora. Eu te repreendo, eu paraliso a sua obra agora, eu te dou uma ordem, vai pegando tudo que é seu e sai dessa vida. Todo mal, toda obra do inferno que estiver aprisionando a mente dessa pessoa, uma depressão, uma ansiedade, em nome de Jesus, saia. Todo mal, doença no corpo, doença na alma, dor que essa pessoa tem sentido, é insônia, essa pessoa não consegue dormir à noite, em nome de Jesus eu ordeno toda essa perturbação vá embora, todo esse mal desapareça. A obra de macumba que foi feita contra esta pessoa, a obra de feitiçaria que foi feita para acabar com esta vida, em nome de Jesus Cristo eu desfaço toda essa obra, eu ordeno o mal, sai e sai e sai em nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus, se apresente a Ele como servo agora. Fala para Ele: Senhor, eu vou te servir, não importa o que eu vou perder por servir ao Senhor. Ainda que eu perca amigos por priorizar a Tua palavra, eu vou perder, mas eu vou servir ao Senhor. Oh, meu Deus, abençoa o Teu servo, abençoa a Tua serva, abençoa, meu Deus, essa pessoa que está tomando essa decisão. Eu vou servir ao Senhor de verdade, seguindo a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe, pode aplaudir a Jesus. Deus abençoe em nome do Senhor, e Ele está abençoando já a sua vida, amém, glória a Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, que bênção essa mensagem que nós ouvimos, né? Você foi abençoado por essa mensagem? Manda ela para outras pessoas, manda para amigos, familiares, pessoas que com certeza também estão precisando ouvir a respeito da palavra do nosso Deus. Eu quero falar com você também, pedir a você, se Deus tocar no seu coração, que você ajude a obra do Senhor a se manter. Aqui embaixo está aparecendo a chave Pix da Igreja Internacional da Graça de Deus. Através desse Pix aqui, dessa chave Pix, você pode tanto entregar o seu dízimo,
como também fazer uma oferta para ajudar na casa do nosso Deus. A palavra diz que aquele que planta colhe. Melhor coisa é dar do que receber. E Deus, Ele quer abençoar você. Ele quer retribuir você o bem que você faz pela obra do Senhor Deus. Então aqui está a chave Pix, e você fazendo a sua doação, você vai mandar o comprovante do seu dízimo, da sua oferta, para esse WhatsApp aqui. É o meu WhatsApp. Você vai mandar o comprovante da sua oferta ou do seu dízimo. E esse WhatsApp aqui não serve somente para receber o seu comprovante, não. Você precisar de uma oração, precisar de uma orientação na palavra de Deus, você pode me mandar uma mensagem aqui nesse WhatsApp, e com todo amor e carinho eu vou te atender em nome do Senhor Jesus. E você que não conhece ainda a nossa igreja, a Igreja da Graça, aqui do Jardim Anchieta, em Mauá, nós estamos localizados na Avenida Dom José Gaspar, número 1840. Avenida Dom José Gaspar, 1840, no Jardim Anchieta, na cidade de Mauá. Venha nos fazer uma visita, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar bastante, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima. Hei de ver